Boa tarde, meus amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem. No nosso reflexão bíblica de hoje, vamos estar falando um pouco sobre teorias que negam a existência de Deus. Mas antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o nosso sininho, curta os vídeos, para que nós possamos juntos levar essa mensagem através destes vídeos para todas as pessoas. Bora para o nosso vídeo então? Historicamente, existem diversas proposições que vêm a questionar a existência de Deus ou admitir esta existência. Nós temos o ateísmo, que vem para defender a inexistência de Deus, se opondo assim ao teísmo. Uma observação a ser feita a respeito do ateísmo, que eles também não crêem na existência de nenhuma realidade sobrenatural. É desta forma, este é o pensamento do ateísmo. Tem um homem chamado Walter, o sobrenome eu não vou me dizer aqui porque eu não sei pronunciar. Vou ficar só com o primeiro nome, Walter. Ele disse algo muito interessante, que existem 4 maneiras de considerar o ateísmo. Quais seriam elas? Seriam o ateísmo clássico, filosófico, o dogmático e o prático. Partindo então para o ateísmo clássico, o que quer dizer isso? O que seria este ateísmo clássico? Não é uma negação geral da existência de Deus, mas sim da rejeição do Deus de uma determinada nação. Então entendam, não negam de forma geral a existência de Deus, mas sim a negação de um Deus de outra determinada nação, de uma outra civilização. Este seria o ateísmo clássico. Segunda forma seria o ateísmo filosófico. Ele pode ser constatado com o ateísmo, que afirma uma deidade pessoal e autoconsciente. Não um princípio, causa prima ou força. Então, é uma forma aí constatada com a deidade, né? Uma deidade pessoal e autoconsciente. Este seria o nosso ateísmo filosófico. Terceiro, nós temos o ateísmo dogmático. O que seria este ateísmo dogmático? Seria uma negação total da existência de Deus. Ou seja, não há Deus de maneira nenhuma. E quarto e último ateísmo é o ateísmo prático. Que podemos entender da seguinte maneira: embora Deus não seja negado, a vida é vivida como se Deus não existisse. Isso aqui é meio interessante, né? Embora não venham a negar Deus, mas vivem como se ele não existisse. Vivo da forma que eu achar melhor. É
dessa forma. E aí, irmãos, a partir disso eu queria entrar num ponto muito interessante, que é a respeito do agnosticismo, palavra difícil até de dizer, né? Que vem para defender a impossibilidade do ser humano chegar ao conhecimento de Deus. Então nós temos como evidências de sua existência, elas não estão no domínio da matéria. E assim, para entendermos este pensamento, ele divide-se em duas linhas, que seriam: primeira linha, eles não vão crer na existência da divindade, porque não é possível concebê-la de forma racional, ou seja, é impossível o homem conceber essa divindade por meio do seu intelecto, por meio da sua razão. A outra linha deste pensamento vai admitir a existência de uma divindade, mas considera o quê? Que é impossível conhecê-la. Olha que coisa interessante, né? Então vai admitir a existência dessa divindade, mas eles consideram que é impossível conhecê-la. Então são essas duas formas deste pensamento agnóstico. E aí, nós temos dentro disso o deísmo. Dentro deste deísmo, nós vemos o pensamento de que admite-se a existência de Deus, mas considera não haver parte dele em nenhum tipo de revelação do ser humano. Ou seja, se ele existe, ele não interfere no universo. E como seria, então, a origem do universo? Será que é um Deus? Ou é uma força impessoal? Partindo disso, nós nos remetemos ao materialismo como uma forma de rejeitar o mundo espiritual, mas considerar a matéria como a única realidade a ser considerada. Ou seja, não existe esse negócio de mundo espiritual. O que existe é a realidade, é a matéria, é a única coisa que é considerada. Por quê? Porque a matéria, ela está presente na composição de tudo que existe. E as interações disso vão resultar em todos os acontecimentos existentes. Então a matéria vai estar presente na composição de tudo que existe. Considera-se também que a matéria como realidade, que a matéria na verdade é como a realidade primeira e a última do universo. Dessa forma. Desta linha, a respeito do materialismo, nós pulamos para o panteísmo, onde vão defender a ideia de que Deus não é um ser pessoal, mas sim que o universo e Deus fazem parte de uma realidade integrada, estão em conjunto. Deus é então considerado a cabeça do universo, o cosmos, como nós conhecemos, que é considerado então o seu corpo. Então pensa bem, Deus, a cabeça do universo, cosmos, o universo, seria então o seu corpo. Deus e o universo são uma só realidade. Tem dentro deste pensamento, então, um outro diferente, como eu falei, né? Aqui, panteísmo, e aí vai surgir um outro chamado panenteísmo.
que é diferente do panteísmo. É um pouco parecido a sua pronúncia, mas é diferente. Por quê? Porque dentro do panenteísmo, eles enxergam o universo e dizem o seguinte, que o universo, na verdade, ele está contido em Deus, porém Deus é superior. O universo está contido em Deus, mas Deus está acima deste universo. É este o pensamento. Diferente do panteísmo, que consideram Deus e o universo um só. E aí surge um outro pensamento, que é do politeísmo, onde vai admitir a existência de mais de um Deus. Não existir somente um só, um único Deus, mas diversos deuses. Nisso, né, também, só que a partir disso, eles vão entender que entre esses inúmeros deuses vai haver uma hierarquia entre eles. Ou seja, tem aquele que é maior do que os outros. Uma forma hierárquica. Então, para o nosso vídeo não ficar muito extenso, muita informação, vou estar falando um pouquinho ainda mais sobre o teísmo e sobre o deísmo. Nós enxergamos isso como duas posições filosóficas que buscam compreender qual é o alcance do agente organizador do universo, ou seja, o Criador. Este agente criador do universo, nós enxergamos da seguinte maneira. Essas posições, na verdade, elas vão chegar assim, com uma finalidade de procurar investigar o princípio criador e qual é a sua influência no universo. Então, para entendermos melhor, de forma bem simples, no deísmo, o que eles vão considerar de fato? Eles vão considerar a origem do universo realizada a partir de um princípio criador, a partir de um princípio criador. Porém, vão defender que este não interfere de maneira ativa nos acontecimentos do universo. E aí, no teísmo, vão considerar a origem do universo realizado a partir de um princípio criador. Porém, este vai sim interferir de maneira ativa nos acontecimentos do universo. É dessa forma. Então, o deísmo defende o quê? Que o princípio criador pode ser um Deus. Pode ser um Deus sim, né? Seja ele pessoal ou não, único ou diversos, desde que, observe, a evidência da sua existência seja o quê? Racional. Eu tenho que entender. É dessa forma. E no teísmo, defendendo este princípio criador, mas, observe, que a sua origem está em um Deus ou até em diversos deuses. No teísmo, é considerado a hipótese de existir um ser superior que governa os demais. A partir disso, então, denota-se que a crença em algum ponto de referência, né, final, na verdade, de referência final, que dá o significado, então, e unidade a tudo. Então, essa referência final, este Deus, né, ele é que vai dar
referência e unidade a tudo. Já na perspectiva cristã, o teísmo, observe, isso já é diferente do pensamento filosófico. Agora, na perspectiva cristã, vai dizer que neste teísmo, na verdade, vai se tratar de uma crença num Deus pessoal. Ou seja, eles consideram o Criador, consideram o mantenedor de todas as coisas. Então, assim, neste pensamento cristão, Deus ele é imanente, ou seja, ele é inseparavelmente contido na natureza de um ser. E aí, nós entramos numa perspectiva de diferentes tipos de teísmo. Temos o racional, existencial, temos o fenomenológico. O racional, por exemplo, temos como expoente um grande filósofo conhecido, René Descartes, que diz que o conceito de Deus deve partir da reflexão racional. Este conceito de Deus tem que fazer parte de um conceito racional. A razão é a dominante aqui. A racional, não, desculpa, estou falando sobre a racional, a existencial, temos como, assim, grande precursor disso, Kierkegaard, um outro filósofo, onde ele vai defender que a existência precede a essência. Ou seja, nem o próprio Deus pode definir o que o homem quer ser. O homem, então, neste pensamento, vai ser o responsável por aquilo que ele mesmo decidiu ser. Não é Deus que vai determinar o que ele vai ser neste pensamento, mas sim o que o próprio homem quiser ser. Eu escolho. E no fenomenológico, temos nossa, não sei pronunciar o nome desses caras, é um nome difícil demais. É Koestenbauer, alguma coisa assim. Mas este pensamento, por exemplo, vai dizer que a experiência religiosa pessoal e também comunitária, ela vai ser responsável em produzir um conceito satisfatório de Deus. Ou seja, o conhecimento ocorre a partir do momento em que a consciência ela interpreta os fenômenos. Quando nós falamos sobre este conceito, que seria o fenômeno, nós partimos de um pensamento grego, que seria algo que aparece, que se manifesta. Logo, Deus aqui pode ser observado e, consequentemente, vai ser compreendido a partir de uma experiência pessoal. Pessoal, tem muitos outros assuntos a serem tratados sobre o tema de hoje, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, para não ficar muito cansativo. Espero que tenham gostado. E aí, aguardem que nós teremos mais vídeos sobre este tema. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço a todos.